Olá, meu nome é Carlos Bock. Eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu quando era apenas um juvenil. Meu pai era pastor em Santarém e frequentemente nós fretávamos uma embarcação para ir até as praias de Alté do Chão. E passávamos ali o dia inteiro nos divertindo, tal, tomando banho, um dia alegre, né? E no final da tarde, então precisamos sair de volta. Só que a embarcação estava encalhada no banco de areia. Então, o que era muito comum era que os homens quase todos pulassem na água e empurrassem o barco para desencalhar. Então o barco tinha um movimento muito grande dos motores e aí começava a marcha ré e, e finalmente, depois de tantas pessoas empurrarem aquela embarcação, o barco desencalhou. Então as pessoas começaram a subir ao longo da lateral do barco. Tinham boias, né, tinham pneus amarrados com cordas, e era para amortecer o contato da embarcação com outras embarcações, ou no cais. Então as pessoas utilizavam aquilo como uma forma de subir, uma escada. Então as pessoas começaram a subir. E foi subindo um por um, eram várias pessoas, acho que dezenas de pessoas que estavam ajudando, e começaram a subir e eu fui ficando por último. Eu já tinha várias, tinha muita experiência com água, então deixei as pessoas subirem na frente. E fui ficando por último, fui ficando por último. Até que quando eu fui sair finalmente, o barco já estava em movimento e aí eu não consegui mais me içar no barco. Não tinha mais força porque o barco estava se deslocando com a velocidade muito grande. Então estava se deslocando com a velocidade muito grande, porque já estava no final da tarde e começava a escurecer e o barco tinha pressa de voltar. Então ele colocou força máxima em todos os motores e eu fiquei ali pendurado, né, dentro da água e não conseguia de jeito nenhum subir. Por mais força que eu fizesse, eu não conseguia subir. O barulho era ensurdecedor e as ondas começaram a vir, o deslocamento do barco muito veloz, porque o barco estava em grande velocidade e se distanciava na parte mais central do rio. Então as margens estavam pequenas, o barco estava com muita pressa de chegar a Santarém, havia muitos quilômetros e começava então a ficar mais escuro, ficar cada vez mais escuro. E eu fiquei mais desesperado até que finalmente eu fiquei aflito, né? Fiquei aflito com a perspectiva de ficar abandonado. E aí eu fiquei questionando, já que ninguém me via e eu não conseguia subir, eu ia perder as forças. Só que tinha um problema, eu estava muito atrás, então estava muito próximo à hélice. E eu sentia que o movimento da água me sugaria e eu seria esmagado pelas hélices, pela hélice da embarcação. E aquilo me apavorava. E eu sentia então a vontade, o que eu vou fazer? Eu vou me impulsionar para trás e aí eu vou não ser esmagado pela hélice e vou ficar abandonado do rio. Só que eu estava começando a ficar à noite, começando a aparecer algumas estrelas no céu, e eu seria abandonado no meio do rio, a quilômetros e quilômetros
da costa. Então eu teria que nadar durante quilômetros para ficar no meio da floresta e passar a noite, se eu conseguisse chegar, se nenhum peixe, se nenhum animal me pegasse no meio do caminho, porque tinha muitos botos e tal naquela região. E eu fiquei muito desesperado, então fiquei clamando a Deus por misericórdia, porque eu não podia fazer mais nada. A única coisa que eu podia fazer era segurar na corda. Querido, às vezes nós estamos por um fio nossa vida, nós estamos seguros por uma corda, e se largarmos a corda, nós poderemos ser triturados pelos nossos problemas, pelas dificuldades, ou no máximo seguiremos para longe e seremos abandonados no meio da solidão, sozinho, tentando sobreviver. E aí, nesse momento, então, eu olhei para cima, já algumas estrelas estavam despontando no céu, e clamei a Deus. Naquele momento, eu não sei quantos minutos se passaram, mas foram um longo período. Alguém apareceu ali na embarcação e me olhou e então gritou: olha, tem uma pessoa ainda fora. Aí levou um tempo até que repercutisse aquela notícia, chegasse até o maquinista e ele então parasse os motores, e eu estava tão exausto, que as pessoas tiveram que me içar para dentro do barco. Queridos, Deus sempre tem uma solução. Quando nós clamamos a Deus de todo o coração, quando não tem mais nenhuma alternativa, o importante é que nós não podemos nos dar o luxo de largar a corda. Se eu tivesse largado a corda, eu seria triturado, ou estaria perdido para sempre, possivelmente teria me afogado na imensidão, teria quilômetros e quilômetros para nadar, já estava exausto, já estava à noite, possivelmente eu não conseguiria enxergar a margem e poderia nadar em outra direção, ou na direção perpendicular do rio, nadar horas e horas até exaurir todas as forças e me afogar. Mas Deus, quando Ele tem um plano para cada um de nós, Ele sempre tem a salvação. Nós sempre precisamos estar atentos e clamar a Deus e confiantes, porque através de Deus, unicamente a Deus, nós teremos a salvação. Que Deus possa nos abençoar a nunca largar a corda.